Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Efeito Canal. Oh, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal Efeito Bola de Neve. Hoje estou aqui, né? Mais uma semana, segunda-feira. Vamos tentar manter sempre na segunda-feira. Às vezes está errado, mas vamos tentar. Para dar aquela atualizada para vocês do que vem acontecendo com a gente, né? Para quem não sabe, a gente está eu e minha esposa, né, estamos no processo de fazer a nossa celebração do casamento, que a gente casou na pandemia e não teve festa, e minha esposa tem um sonho de fazer a festa. E a gente está no processo também de voltar para o Brasil, né? Atualmente a gente está morando aqui em Portugal e a gente planeja voltar no ano que vem. E com isso, né, a gente quer voltar e comprar, dar entrada pelo menos, né, na nossa casa. Então a gente provavelmente vai fazer um financiamento aí. E foi da onde surgiu essa série aqui, né? A gente está falando sobre o sonho da casa própria. Eu imagino que é uma coisa que interessa muita gente. Vamos tentar fazer da melhor forma possível, né? Muito provavelmente a gente não vai conseguir pagar ela toda à vista, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Então a gente começou, né, a fazer reserva de dinheiro para realizar esse sonho, né? Para quem não viu ainda, para quem está chegando aqui de paraquedas, meu nome é Pedro, tá? Seja muito bem-vindo. Já tem alguns vídeos, esse vídeo aqui ele está numa playlist, que é na playlist Sonho da Casa Própria. E se você olhar, tem todos os vídeos em sequência, né? Basicamente tudo que vem acontecendo. E aí no último vídeo eu mostrei para vocês, né, que eu tava com um aplicativo novo, que é o Actual Budget. E ele basicamente serve para você como uma planilha de orçamento, né? Você vai registrando as coisas. Tem funcionado legal para mim, eu já mostrei como é que estava a situação, mas hoje a gente tem dois assuntos para falar, tá? Sem enrolação. O primeiro de tudo, né, que no vídeo passado eu falei para vocês que a gente tinha a gente tava bem difícil, né, quando eu recebi o salário do mês passado, que aqui, né, você trabalha, por exemplo, mês de junho, né, a gente tá em julho agora, dia 7. Quando você está trabalhando em julho, você recebe no final do mês. É diferente do Brasil, que você trabalha em julho e só recebe no começo de agosto. As empresas têm 5 dias úteis aí mais ou menos para fazer o pagamento, né? Aqui não, geralmente eles pagam no último dia do mês. Então, no mês de junho eu recebo no final de junho e no mês de julho eu recebo no final de julho. Então funciona assim. E aí eu estava comentando, né, que com o salário de junho, né, que foi do final do mês passado, ia ser muito difícil de eu juntar alguma coisa, porque eu já expliquei também em outros vídeos, né, que aqui o salário tem umas componentes de benefício, e aí para evitar impostos, e eu imagino, né, que seja esse tipo de coisa, eles fazem alternância de meses aí. Então tem mês que eu recebo mais, tem mês que eu recebo menos. E aí o que acontece é que no mês passado foi um mês que eu recebi menos e aí estava muito complicado de separar, né, reservar um valor para guardar para casa própria. A gente vem juntando dinheiro aqui sistematicamente, por enquanto eu estou deixando na Nubank, mas eu vou tentar abrir uma conta poupança, acho que no Banco do Brasil, não sei, porque esse dinheiro não é dinheiro de investir, né? Eu não estou fazendo investimento, a gente está fazendo uma reserva. Com esse dinheiro que eu estou guardando, eu não tenho nenhuma intenção de investir para ter retorno nesse dinheiro, porque investimento envolve risco, né? E como eu estou falando de um bem essencial, que é a nossa casa, né? Todo mundo precisa de uma casa para viver. Eu não posso me dar o luxo de correr o risco com esse dinheiro, né? Eu não posso, mesmo que eu possa ganhar muito dinheiro, não faz sentido, né? Não interessa o quanto eu posso ganhar. Porque o pior de tudo é eu perder, né? E o risco de perder é muito grande. Então, esse dinheiro não é um investimento, eu estou simplesmente fazendo uma reserva de valor. Eu estou deixando de gastar esse dinheiro no presente para quando chegar no ano que vem, a gente ter o máximo de dinheiro possível para a gente tentar dar uma entrada numa casa, ou se possível, né, comprar ela à vista, o que eu acho muito improvável, mas a gente está reservando o valor hoje para tentar usar amanhã, né? E aí provavelmente eu vou tentar abrir uma poupança no Banco do Brasil, eu não sei como é que é o processo, mas eu gosto da ideia, né, de ter uma conta num banco digital e um banco tradicional, para ter uma segurança, né? Não vou deixar todo o meu dinheiro num só lugar, e para mim o dinheiro está rendendo mais ou menos, faz pouca diferença, porque basicamente o que eu quero é que ele não perca para a inflação, né?
E para a gente poder preservar esse valor para no ano que vem, vamos supor que a ideia é que um apartamento que hoje custa 200 mil, depois de um ano, né, quando chegar daqui a um ano, ele vai ser corrigido por algum índice que não necessariamente é o da inflação. Imóveis têm um cálculo diferente, mas a gente precisa ter essa reserva de dinheiro corrigida minimamente para quando chegar lá a gente ter algum dinheiro para dar de entrada no, na nossa casa ou no apartamento, né, que a gente ainda não sabe. Mas e aí, o que eu estava explicando é que tudo isso a gente está fazendo reserva de dinheiro. Ok, beleza, estamos deixando de usar hoje para poder usar amanhã, né, ou ano que vem. Então, estava com pouquíssimo dinheiro mês passado para juntar. Por quê? Pelo fato de que mês passado é um mês que eu recebo pouco e, por coincidência, esse mês o dinheiro que eu recebo no fim do mês vai ser para o próximo mês, para quando meus pais vierem para cá, né, que eles estão para vir. Então, por sorte, né, eu tinha vendido algumas coisas, estava para receber um dinheiro da nossa amiga. Tudo isso está no vídeo passado. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, é só voltar no vídeo passado. E aí sobrou uma graninha. E eu estava com mais ou menos 450 euros na conta, uma coisa assim. E quando eu falo na conta, eu não estou levando em consideração o dinheiro reservado, tá? É só o dinheiro da conta, que é o dinheiro que eu uso para o meu dia a dia aqui e para qualquer coisa. Então tem um dinheiro que está separado na Nubank, né? Se você quiser ver, tá até fácil aqui, né? Tem esse valor. Esse valor aqui que está na Nubank, esse é um dinheiro já em reais, tá? Agora o que está na ABEUR é em euros. Então, na conta da Nubank tem esse valor lá, já está separado. Também vamos falar sobre isso hoje, que esse dinheiro começou a render, né? Ser atualizado pelo RDB da Nubank, que utiliza o CDI como parâmetro, acredito que é 100%. Então a gente tinha 450 euros, né? Depois que a gente pagou tudo que a gente tinha para pagar, ficou com 450 euros na conta. E com o aplicativo Budget, né, você já consegue ver as estimativas do que você gastou e o que você ainda vai gastar. Então, uma das coisas era com mimosa, né? Eu tinha reservado 100 euros para gastar com mimosa, por causa do remédio que eu estava estimando que ia ser uns 70 euros, e mais a ração, né? A ração dá uns 30, 35 euros. Só que a gente já comprou o remédio, foi 50 com 55, e a ração ainda tá cheia. Tá cheia não, né? Tá pela metade assim. Então Marília disse que a gente provavelmente não vai comprar esse mês. Então, dando tudo certo, esse dinheiro vai sobrar. Mas esses dinheiros que eu sei que eu posso vir a precisar, eu deixei lá na conta, né? Eu não posso tirar esse dinheiro da conta de euro, mandar para real para deixar lá rendendo, porque eu posso precisar desse dinheiro. E se eu mandar para lá e tiver que mandar de volta para cá, a conversão vai comer o meu parte do meu dinheiro, né? Porque a gente sempre paga IOF para converter, tem as taxas de conversão da Wise também, que eles aplicam uma taxinha. Então eu não posso mandar esse dinheiro para lá. Então dos 450, estava previsto que eu ainda ia precisar de 150 para chegar até o fim desse mês de julho, né? Estamos no dia 7. E aí, eu não mandei, se eu tinha 450, eu podia mandar 300, né? E ficava com 150 na conta. Mas eu não deixei 150, eu deixei 300 e mandei só 150 euros para o Brasil. Que dá mais ou menos uns 980, quase mil reais, né? Então foi bom que a gente não ficou sem investir, mas eu também não mandei o máximo de dinheiro que eu podia, eu deixei um dinheiro a mais aqui. Eu não deixei 150, eu deixei o dobro. E além desse dinheiro, né, como todo mundo sabe que está tendo uma guerra lá na Ucrânia, então já teve um apagão aqui também e o pessoal fez uma recomendação da gente sempre ter dinheiro em espécie para um caso de emergência. Não precisa ser muito dinheiro, mas eles recomendam deixar mais ou menos 70 euros em espécie junto com você. Então eu sempre ando com um trocadinho na carteira, né? Esse dinheiro aqui, ele não está contabilizado nas contas ali, né? Isso aqui é tudo que está no digital e não está levando em consideração isso aqui. Então, além desse dinheiro aqui, eu ainda tenho 200 aqui, que é 200 não, tem 240 euros na verdade, para emergência, né? Para uma situação de guerra, caso tenha um apagão, a gente precisa pegar a moto e ir para o interior, se um tsunami, enfim.
Se acontecer alguma coisa de grave assim, guerra, bomba, cair uma bomba, a gente tem os nossos documentos e esse dinheiro separado para dar o pé daqui, né? Pelo menos temporariamente, primeira semana para você não ficar totalmente desamparado, né? Porque quando acontece assim um ataque, esse tipo de coisa e acabam com a infraestrutura, né? Cai a internet, cai a energia, feito já teve um apagão aqui e você não consegue sacar. E aí vira um caos na cidade, né? Então é bom deixar esse dinheiro separado aí, não mexer nele, é um dinheiro para emergência e deixa ele guardadinho aí. E aí o que acontece, né? A gente mandou 150 euros pro Brasil, que deu mais ou menos R$ 1.000, e a gente ficou com 300 na conta. E a importância da gente ter deixado um dinheiro a mais é que além do previsto, né? A vida não é feita só de ficar em casa. A gente, por trabalhar muito, né? Marília passa a semana inteira trabalhando e às vezes faz um extra. Eu basicamente fico em casa, eu não saio, não fico procurando passeio, até porque a gente está focado nos nossos objetivos, então a gente não vai ficar saindo procurando passeio para gastar dinheiro, né? Até porque meus pais estão vindo aí, a gente já vai passear bastante, os pais de Marília vão vir mais para frente, então a gente também vai ter outro momento de passeio. Então, por enquanto, a gente está só em casa, sem muito lazer, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu esse fim de semana? No domingo, a gente tava com muita vontade de comer uma comida diferente. E a gente já tinha feito a feira e o que a gente estava querendo fazer não tinha os ingredientes em casa. Então, muito embora a gente ainda estivesse ali com 30 euros mais ou menos do que sobrou da feira, né? Que a gente separou 300 para fazer a feira, mas só usou 270, então tem 300, tem 30 lá, né? Sobrando. Eu não mandei o dinheiro todo para o Brasil, né? Além daqueles 150, eu deixei mais 150. Então a gente tem mais um dinheirinho sobrando para caso faltar qualquer coisa da feira, a gente pega esse dinheiro e usa, né? E aí foi o que aconteceu, por exemplo, no domingo. A gente pegou, queria fazer uma receita diferente, a gente foi até o mercado, comprou e fez. E até lancei aqui, eu acho que é até fácil de ver aqui, né? O bom desse aplicativo é isso, ó. Então vocês vão ver dois gastos aqui, ó. Um de 10 euros, mais ou menos. Tá quanto? 10,36. E outro de 4 euros. Esse de 4 euros foi que de tarde a gente resolveu dar uma volta. A gente pegou mimosa e foi passear. A gente foi andando pelo bairro aqui, foi andando. A gente foi até um lugar e lá a gente quis tomar uma cerveja. E aí a gente não fica com nenhuma neura do tipo, tô sem dinheiro, porque com o aplicativo, né, para gerenciar as coisas, e eu sei exatamente quanto tem e quanto não tem, a gente pode usar o dinheiro sem ficar se estressando, do tipo, não, mas tenho que juntar, não, mas esse dinheiro não vai dar, porque eu não sei quanto é que eu vou precisar até o fim do mês. Você não precisa ficar fazendo essas contas de cabeça, porque você pode olhar no aplicativo e você tem tudo lá, e para mim tá funcionando no sentido de que eu tô tendo paz de espírito, sabe? Não tá tendo estresse. Eu sei que eu já guardei uma parte do dinheiro, tudo bem que não foi muito, mas eu já guardei dinheiro, então eu fiz a minha parte esse mês. Mais importante do que a quantidade é o caminho, né? Se a gente está indo no caminho certo todo mês e está conseguindo juntar todo mês, o resultado vai ser melhor do que se a gente não estivesse guardando, né? Então eu já guardei, estou com mais paz de espírito, eu sei exatamente quanto que eu preciso gastar até o fim do mês. Se tiver imprevistos, eu sei que eu vou estar preparado também, que eu não mandei todo o dinheiro para o Brasil, então a gente, além do previsto, a gente tem uma gordurinha ali, né? Que se a gente quiser fazer alguma coisa, dá para fazer, a gente sabe que não vai ficar liso daqui até o fim do mês. E eu, né, particularmente gostaria de recomendar para vocês, se vocês puderem, né, comecem a fazer esse acompanhamento de mês a mês ou de semana a semana. Se você tiver como, se seus gastos forem previsíveis, faça isso, porque ajuda muito. Você ter previsão das coisas te dá muita tranquilidade, no sentido de que você pode fazer as coisas sem peso na consciência, né? Vamos supor, você tiver na neura, preciso comprar minha casa, você juntou um dinheirinho, mas você quer juntar o máximo possível, tudo bem, é uma escolha da pessoa. Mas a gente tem sempre que lembrar que a gente está vivo hoje, né? A gente não pode abdicar de tudo em prol do amanhã, porque a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã, né? Então, faça um pedaço, né? Guarde o que você puder e separe uma parte para você viver também, porque você precisa de um certo conforto, né? Você não pode viver sempre dentro de casa, trancado, sem dar um passeio, sem ver pessoas e etc, né? Fazer as coisas que te fazem feliz, né? Senão o processo vai ser miserável. Pelo menos eu acredito que a pessoa tem que ter algum lazer, algum conforto, algum nível, alguma coisa que lhe traga felicidade, né? Uma coisa que eu estou fazendo muito ultimamente
que eu não dava muito valor. Eu tenho esse videogame aqui já faz mais de ano. E eu já tinha alguns jogos aqui que eu não tinha jogado ainda. Então estou jogando bastante. Já joguei mais de 40 horas aqui o último jogo. Então está sendo bem bacana. Mas agora vamos entrar para o assunto número 2, que é dos rendimentos, né? Isso aí é uma parte bem legal. Eu já falei várias vezes aqui que o que a gente está fazendo não é investimento. A gente só está fazendo uma reserva de valor, né? Então o dinheiro que entra, eu não estou nem considerando como investimento. Eu não quero pegar esse dinheiro para investir, para correr risco com esse dinheiro, para empregar ele em alguma coisa. Não. Esse dinheiro é pura e simplesmente uma reserva. É como se eu estivesse pegando... Eu vou precisar de um arroz para cozinhar amanhã. Então eu separo o arroz de hoje para cozinhar amanhã. É basicamente isso. Então eu preciso do dinheiro ano que vem para comprar ou dar entrada no apartamento. Então hoje eu pego uma parte do dinheiro e separo. Então a gente não está falando de investimento aqui. Porém a gente sabe que o simples fato da gente deixar o dinheiro numa conta da Nubank, ele começa a render, né? E aí isso é legal, né? De certa forma, porque você começa a ver o dinheiro rendendo, né? E aí te dá um ânimo. Então eu vou mostrar aqui. Já mostrei várias vezes, não tem frescura com isso. Atualmente, né, nós estamos com... Deixa eu tapar aqui para poder mostrar. 631,55. A gente tem aqui a lista de depósitos, né? O primeiro foi esse 800 e pouco, com 100 e pouco, que dá mais ou menos 1.000. O segundo foi 4.331. E o do mês passado, ó, foi esse aqui, de 969. Então... Então, esse de 969, ele ainda não está rendendo. Mas esses outros todos já passaram a render. E esse de 4.331... ele foi feito no dia 4 de junho e passou a render no dia 5 de julho. Então, ele passa o primeiro mês todinho sem render, e aí no outro mês ele rende o retroativo, né, referente ao mês passado. Então, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, no mês de junho, foi aqueles R$1.000 que tinha lá na conta. Isso aqui todinho eu já mostrei, tá? Isso aqui está nos vídeos passados. 14 e 11, né? Isso aqui foi o rendimento de junho, como está aqui em cima, ó. Junho de 2025. Aí eu vou mudar aqui para julho. E assim, engana um pouco porque ele vai mostrar o retroativo do mês passado daqueles 4.200 e pouco. Mas pelo menos a gente já vai ter uma noção, né? Então hoje é dia 7, né? Como eu falei. Esse mês até agora já rendeu 42 com 44, né? E esses valores vão atualizando até o fim do mês. Então a gente ainda não sabe exatamente quanto é que ele vai render, mas eu imagino assim, na média, que esses R$4.200 vai render mais ou menos R$40 depois do imposto e etc. E aí somando tudo, né, eu imagino que vai dar mais ou menos uns R$50. Então R$5.000, R$50 é mais ou menos nessa proporção assim, né? E aí como a gente botou mais R$1.000 no começo do mês, no começo do mês que vem, ele vai começar a render também. E aí a ideia é essa, né? Que o nome do canal é Efeito Bola de Neve, né? Então começa aos pouquinhos, não é um negócio absurdo, meu Deus, estou ganhando rios de dinheiro, mas é melhor ganhar R$50 do que não ganhar nada, né? Se a gente gastar o dinheiro todo que a gente recebe, a gente não vai ter nada. Então é isso, atualização bem legal. Esse valor aí vai ficar um pouco alto talvez nesse mês, porque tem o retroativo do mês passado, mais o desse mês, né? Então ele vai ficar um combo aí. Mas aí a partir do mês que vem eu acho que a gente consegue ter uma noção melhor. E se tudo der certo, né? Mês que vem a gente vai conseguir fazer mais um investimento, né? Mas é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Quando a gente tiver mais atualizações eu volto aqui para falar com vocês. Provavelmente na semana que vem. Então é isso. Um abração. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente tá para lançar. Todos os vídeos do passo a passo da gente até a gente comprar a nossa casa vão estar nessa playlist. A gente vai fazer, vou tentar manter ela toda semana. E se você gostou, deixa o seu like, né? Eu imagino que é um assunto que a maioria das pessoas tem interesse, afinal todo mundo precisa de um teto para morar, né? Mesmo que seja dividido ou morando com os pais, etc. Todo mundo pretende um dia ter uma casa, né? Ou um apartamento, que seja. E aí, se você gostou e não quiser perder os próximos vídeos,
Deixa seu like, se inscreve no canal. Qualquer coisa que você quiser, deixa um comentário aqui embaixo também se quiser mandar uma mensagem de incentivo. O começo é duro, vocês estão vendo aí, né? É complicado, mas mais importante do que a quantidade é a direção, né? E aí, vamos tentar sempre se manter na direção correta. Um abração e até a próxima.